E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Peixescast, um podcast para a gente poder conversar sobre a experiência do paciente. O meu nome é Camila Barcala, eu sou gerente especialista em experiência do paciente. Nosso tema de hoje é sobre envolvimento médico e habilidades de desenvolvimento de habilidades de comunicação. Pessoal, esse podcast é um podcast patrocinado pela Senal, uma empresa para fazer o marketing do seu negócio de saúde. Consultório, hospital, clínica, ambulatório, não deixa de apontar a câmera do seu celular aí para a tela e conversar com o pessoal da Senal. Se você estiver escutando no Spotify ou no Deezer, digita aí no Instagram Senal e procura eles para poder crescer seu negócio de saúde agora. O C de crescimento e o Now é de agora. Nosso convidado de hoje, gente, nós não estamos jogando para perder. Nosso convidado de hoje é o doutor Marcelo Alvarenga. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Camila. Que prazer estar aqui com você, viu? Nossa, Muito bom prazer. mesmo. Prazer é todo meu. Obrigado por ter aceitado o convite. Estar aqui em Belo Horizonte com a gente, né? Veio diretamente de São Paulo, tá, gente? Para mais esse podcast. E eu queria começar esse podcast para você se apresentar, contar quem que é o Marcelo, por que que você fez medicina, como que você foi parar trabalhando com experiência do paciente. Conta um pouquinho para o pessoal quem que é o Marcelo. Legal. Camila, primeiro assim, né? Quero formalmente te agradecer, te parabenizar, porque eu acho que essa tua Obrigada. iniciativa, ela é fundamental. Eu tenho assistido e acompanhado os seus outros encontros e você é uma formadora aí de opinião, você vem compartilhando e trazendo pessoas aqui para falar de um assunto que é tão importante e isso contribui, claro, com o crescimento de forma geral, né? Que Engajamento bom. sobre o tema, desenvolvimento, enfim, parabéns. Ai, que bom, fico muito feliz. A gente precisa falar mais sobre a experiência do paciente. Exatamente. A gente precisa E falar mais. acho que uma postura, uma atitude como a tua, só reflete aí o empreendedorismo, né? Você Ai, que foi coisa uma boa. inovadora em trazer de fato esse ambiente e eu me sinto privilegiado de estar aqui, Ah, tá? muito Obrigado de obrigada. Que coisa verdade. boa. Obrigada. Bom, assim, é sempre difícil falar sobre a gente, né, Camila? Acho que quando a gente fala sobre. Primeiro, por que que você escolheu tua profissão, né? Eu podia, sei lá, talvez cair num senso comum e dizer assim, escolhi porque eu queria cuidar de pessoas. E não, acho que não é bem isso. Na verdade, acho que quando a gente é muito jovem, a gente sabe o que não quer fazer por conta É de verdade. habilidades, né? Poxa, sei lá, não vou ser engenheiro porque eu não gosto de matemática, não vou fazer aquilo porque eu não tenho aptidão, sei lá, nunca fui bom desenhista, então não vou ser arquiteto, aquela coisa toda. Mas o que que era legal, assim, desde pequeno quando meus pais, né, minha mãe e meu pai me levava para uma consulta médica, para um atendimento, para o cuidado, eu ficava intrigado como que aqueles profissionais, eles tinham essa consciência e esse conhecimento sobre o corpo das pessoas, como é que podia, sei lá, através do que a gente contava que acontecia, a pessoa pensava numa doença, te dava um tratamento, então aquilo sempre me intrigou. Eu era muito estudioso, sempre fui muito Uhum. CDF, né? Desde sempre. Eu era aquele aluno que você estava na primeira carteira, que estudava, que respondia, era empolgado, eu ia feliz para a escola, né? E foi muito engraçado que assim, que chegou um momento que eu coloquei medicina na minha cabeça. E minha mãe e meu pai sempre assim foram muito simples, a gente tinha uma vida muito regrada do ponto de vista ali, econômico, financeiro e tal. E eles falaram assim: "Poxa, mas quer fazer medicina? Mas medicina Investimento. é muito difícil, como é que é? Tem que estudar muito". E nunca teve nenhum médico na minha família. Nenhum. Nenhum. Você tem irmãos? Tem uma irmã mais velha que fez odonto numa super faculdade Olha. estadual, assim, super. Mas assim, na família em si, meus tios, meus avós, então nunca ninguém foi da área da saúde, né? E aí aquilo me trouxe uma estranheza. Poxa vida, né? Eu gosto, eu tenho essa curiosidade sobre como é isso. Meus pais me dizem que é muito difícil, mas eu sou estudioso. Então eu acho que de alguma certa forma também veio até como um desafio, Que né? legal. E a partir do momento que eu comecei a pensar que eu ia fazer medicina, eu falei, eu vou fazer. E aí eu era focado. Então eu era aquele cara que estudava, que gostava, que ia fazer simulado, que isso, que aquilo. E deu certo, né? Então acho que assim, eu tive ali um apoio familiar para estudar, para poder passar numa faculdade estadual, né? Então fiz medicina na USP em Ribeirão. Saí de casa ali com entre 18 anos, né? Super Nossa, jovem. novinho. E é um risco, né, Camila? Vamos falar a verdade. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente não necessariamente sabe o que você vai fazer com E a aquilo, gente né? escolhe muito jovem, né? A gente tem que fazer Super, uma decisão muito jovem do que a gente quer fazer. muito. E a gente conversou hoje, né? A gente acabou de sair de um evento de experiência do paciente
como que a questão da vocação, né? Às vezes a gente recebe talvez um chamado, não sei se a gente pode chamar, falar isso, sabe? Acho Um que sim. chamado. E tomar decisões muito jovens sobre o que a gente tem que escolher de profissão. E saúde, trabalhar com saúde é uma responsabilidade enorme. Enorme, assim, a medicina. Eu fiz enfermagem, você fez medicina, então, assim, decisões muito jovens que a gente tem que tomar. E são profissões árduas, né? Ô, Camila, mas não sei se você concorda, assim, né, acho que tem um ponto em comum, né, quem vai para a área da saúde, que é gostar de pessoas, Ah, né? tem que gostar de gente. Não é? Tem que gostar de gente. Então esse desafio de lidar com a pessoa, de conversar, de entender, de olhar sobre o ponto de vista do outro, de até investigar o que que a pessoa sente, o que que ela tem, como é que vai ser. Eu acho que isso é um ponto comum aí em É quem faz alguma verdade. profissão da área da saúde, né? É verdade. Mas e aí você escolheu a medicina, aí você fez a medicina, continuou em São Paulo, né? E você foi para São Paulo capital para poder exercer. Na verdade foi assim, eu fiz USP Ribeirão, aí eu fiquei um ano fazendo serviço militar, eu fui médico da Marinha, Sério? morei, Gente, eu não sabia você não disso, sabia? não. Eu fui médico militar, eu morei um ano em Manaus, Olha, atendendo população ribeirinha pela Marinha, assim, não sei se vocês conhecem o trabalho que a Marinha faz aqui no Brasil, é incrível. Em vários lugares, mas especificamente na região amazônica, tem navios hospitais que fazem atendimento com olha. médico, dentista, farmacêutico, biomédico, enfermeiros, e vão, fazem toda a parte aí preventiva, assistencial. E eu fiquei lá um ano, e aquilo era um sonho, assim, um dia eu queria contribuir de uma forma social e, assim, e conhecer, né, o Brasil de uma outra forma como médico. E aquilo me proporcionou isso. Que legal. Voltei, fiz clínica médica e até terminar a clínica médica eu não sabia exatamente qual era a especialidade que eu ia seguir. Eu já gostei de oncologia, já gostei de cardio, já gostei de endócrino, já fui para ginecologia, para psiquiatria, para tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque eu gostava de áreas aí que olhavam o ser humano como um Como um todo, todo, assim, né? né? Essa coisa. Generalista, né? É. E eu tinha uma dúvida, enfim. E aí, durante a residência de clínica, eu escolhi ali a endócrino, né? E eu fui para uma área, assim, também dentro da endócrino, de diabetes. Aí eu vim para São Paulo, fui fazer mestrado, achava que eu ia seguir carreira acadêmica, né? Meu sonho era ser médico e professor. Meu Acho que era esse o Deus. meu sonho. Eu nunca quis ser um pesquisador, né? Engraçado que dentro dessa área acadêmica, a pesquisa nunca me chamou, mas a academia, em termos de ensino, sempre eu gostei. E, enfim, essa foi minha trajetória inicial. Mas olha que legal, né? Assim, eu falando um pouquinho do que você disse de experiência, né? Como é que Uhum. isso chegou na minha vida? É, como que chegou? E a gestão, né? Não tinha a menor ideia que um dia eu ia ser gestor. Você já sabia disso, mais ou menos? Que você queria ser gestor? Nunca. Eu achei que sempre eu ia ser assim, ó, médico, né? Ter consultório, trabalhar em hospital e ser professor. Essa era Olha a minha só. carreira aí traçada, né? Como plano. E acho que são duas coisas que aconteceram na minha vida assim que foram cruciais, né? Eu trabalhava como plantonista da emergência do Einstein e naquela época tinha um grande gestor médico que eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande para ele. Acho que faço questão de falar o nome dele, que é o Dr. Nelson Acamini, Que e legal. ele me adotou. Ele falou: Poxa, Marcelo, você tem uma coisa diferente que você pode me ajudar aqui dentro da equipe, me ajudar com os médicos, me ajudar com a escala, me ajudar com as queixas e reclamações de paciente, Olha só. me ajudar com feedback na equipe. Então ele viu em mim alguma habilidade voltada para pessoas. E ele era extremamente focado em processos, melhoria, qualidade, inovação. Um cara bem à frente, assim, do tempo, sabe? E ele começou a me formar. E alguns anos depois eu virei o coordenador médico da equipe. Surgiu uma outra pessoa muito querida, que é o Antônio Bastos, né? O doutor Antônio Bastos, que foi o gerente do PA ali no Einstein do Morumbi. E eu era o coordenador da equipe médica. E aquilo me trouxe, Camila, uma bagagem, assim, e um outro olhar, assim, de... E eu vou dizer pra você, assim, quando você escolhe dentro da. Acho que isso deve ter acontecido com você de alguma forma, né? Quando Sim. você escolhe dentro da assistência também trabalhar a gestão, é um conflito. É muito difícil. Porque internamente o que que a gente pensa? A A gente gente fala, quer ficar na assistência. você fala, poxa vida, mas caramba, eu estudei a vida inteira pra cuidar de E eu pessoas, de vou lá, e eu paciente. jurava pra mim Eu vou mesma. largar, Eu eu vou jurava, abandonar a medicina, a enfermagem, né? Marcelo, eu jurava pra mim mesma na faculdade assim, eu nunca vou ser enfermeira auditora. Eu nunca vou ser a enfermeira do papel. Eu nunca. Eu falava assim, nossa, meu Deus, a gente começa a pagar a língua lá no início. Exatamente. E aí eu
eu dei muito plantão durante muito tempo, e aí eu virei coordenadora de UTI, que eu virei enfermeira do papel, literalmente. Mas você fica naquele conflito, na hora que o bicho pega, você fala assim, deixa eu participar dessa intubação. Deixa eu, a punção tá difícil, não, deixa que eu funciono. Então, assim, você quer, você não consegue, então você fica ali naquele conflito. Exatamente. E você teve esse conflito. Com certeza. Então aquilo foi muito decisivo, assim, na minha carreira. E acho que o que me fez decidir e optar por seguir em frente, na verdade, foi uma conversa, né? Um conjunto de conversas que eu fui tendo com Uhum. alguns gestores médicos e um sentimento que eu tive de confirmação, assim mesmo, de carreira, de propósito, que eu falava assim, poxa vida, se eu entrar na área da gestão, eu vou conseguir fazer coisas para que as pessoas que trabalham ali comigo, elas vão ter condições cada vez melhores de exercerem o que elas aprenderam a fazer. Então eu sabia que por trás eu tinha que criar os bastidores e toda a condição para elas poderem ser melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, físicos, seja o que for, né? Sim. Então eu acho que isso me trouxe um conforto. Então quer dizer, eu falava assim, eu não estou colocando a mão diretamente ali no paciente, na onde eu estava, Uhum. mas eu estou ajudando pessoas a cuidarem melhor de pacientes. Então, sei lá, a minha ação se multiplicava por 100, por 200, por X pessoas que eu ajudava a ter isso, né? E acho que um ponto também importante, que para mim foi crucial nessa decisão, é que eu nunca abandonei a carreira médica assistencial. Então, mesmo nesse momento que eu Você decidi, conseguia eu conciliar, consegui né? conciliar. Então, eu continuava, a minha especialidade me permite isso, né? Então, a endocrinologia é uma especialidade muito ambulatorial. Sim. Me permitiu, assim, continuar no consultório, ser gestor, né? E as coisas foram andando, Isso é fantástico, né? né? Uma vez o Will falou comigo, né, que o Will é um dos professores, né, da pós-graduação de experiência do paciente do Sírio, e ele falou comigo assim, uma hora, você vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que fazer um ponto de inflexão. Acho que foi exatamente esse o termo que ele usou. Ele falou, e às vezes a coisa está na nossa frente, e a gente tem que tomar uma decisão, e essa é a hora que você toma a decisão. Se você vai seguir a carreira assistencial ou a parte da gestão, mas aí aquilo que você falou, é a gente, e eu pensei muito nisso quando eu assumi a parte de experiência do paciente, eu conseguia cuidar de 10 pacientes no plantão. Mas a partir do momento que você está na gestão ou trabalhando com experiência do paciente, você cuida de muito mais. É isso. E aí você consegue fazer diferença. Não quer dizer que eu deixei de ser enfermeira. Eu mudei um pouco só a roupagem. Mas eu continuo sendo enfermeira de uma certa forma. A tua bagagem, a tua É, experiência te traz um olhar específico para aquela situação, enfim, para todos os assuntos envolvidos em sim, experiência, cuidado centrado, de uma forma de uma diferente, forma diferente. né? Você fala de um outro lugar, E né? você como médico também, né? É a mesma coisa. E aí, assim, é muito difícil a gente ver um médico trabalhando com experiência do Mas paciente. olha que curiosa essa história. Posso te contar um Claro. pouquinho? Olha que legal. Quando eu estava ali na gestão médica da emergência, né, no Einstein, eu recebi um convite da diretoria do hospital que estava muito interessado em saber assim como que na época o case da Cleveland Clinic estava muito quente, muito focado, era Aquecido, né? aquecido, a publicação e todo mundo Puxa um pouquinho o falando microfone para você. e todo Isso. mundo falando assim, poxa vida, né? Como é que que eles estão fazendo? Como é que é a questão da ótica e da gestão, né? Como é que são essas ações? E aí eles me desafiaram. E aí o que foi legal? Um dia eu entrei na sala da diretoria e o CEO da instituição falou assim: "Olha, a gente tem um convite. Na verdade, a gente tem um desafio, uma intimação, né?" Era o Henrique Neves, que Nossa. ainda é o CEO lá do Einstein. E na época entrou nessa diretoria eu e a Carla Ledo, que é enfermeira, Carlinha, minha Carlinha. amiga querida, companheira de sempre, né? E eu não conhecia a Carla, Camila. A gente nunca tinha trabalhado junto. Não é que eu não É conhecia. mesmo? Como gestor do PA, da emergência, eu tinha contato com ela porque ela era gestora de unidade de internação, gestora assistencial. Uhum. Então a gente tinha uma convivência na gestão, mas a gente não tinha trabalhado juntos. E eles apontaram, né, uma liderança médica e uma liderança de enfermagem como as pessoas que estudariam essa temática e implantariam isso sob a ótica da gestão dentro do Einstein. Tinha ideia de como trabalhar com isso. Falei assim, ó, vocês vão estudar como é que implanta aí um escritório de experiência do paciente e vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Foi um super desafio, né? Então, assim, naquele momento também, foi crucial, porque assim, eu podia simplesmente falar, poxa vida, não me sinto confortável, não tenho experiência, não vou fazer isso. E na verdade não foi isso. Eu fui atrás, eu fui querer entender como que eu, médico, poderia usar as coisas que eu vinha aprendendo na gestão, o meu histórico acadêmico, o meu histórico assistencial para ajudar nessa temática de experiência, né? Então, fui estudar, fui
liderar ali um processo de implantação, de transformação junto com a Carla. E a gente fez isso lá de 2013 a 2016. Marcelo, em 2013, as pessoas estavam engatinhando. Não estava nem sabendo o que que era experiência paciente. Eu não fazia ideia o que era experiência paciente em 2013. Eu fui descobrir experiência paciente em 2016. Eu fui descobrir o que que era experiência paciente. Olha o quão na frente vocês estavam, né? Mas e aí, assim, você e a Carlinha foram estudar, foram aprofundar na parte de experiência paciente. E o lugar que a gente bebeu na fonte foi o The Barrel Institute, né? Nossa. O primeiro evento que a gente foi um congresso Ah, foi um do congresso do Barrel. Barry. E aí começamos a estudar, vimos que tinha uma série de publicações, estudos. Poxa, que legal, boas práticas, vamos trazer isso, vamos olhar. Enfim, a gente sabia ali um pouquinho dos caminhos que a gente tinha que trabalhar. O que foi legal? Naquela época, o Einstein ele já tinha avançado muito em questões de qualidade, de segurança, de melhoria de processos. O Einstein já era certificado pelo Plantree como uma instituição. Em 2013 já era? Já era certificado pelo Plantree como uma instituição reconhecida em cuidado centrado na pessoa, Olha. né? E foi até um conflito, uma confusão do tipo, poxa, peraí, mas a gente já é reconhecido, vai ter uma área. Enfim, Pra isso beber de outra trouxe. fonte, né? Isso trouxe desconforto. Mas o que eu achei que foi legal, assim, que vale a pena compartilhar? A gente, na verdade, trouxe componentes adicionais para a visão que se tinha daquele momento. Então, falou, olha, Entendi. isso precisa fazer parte da cultura. Dentro da cultura, a gente tem que trazer o paciente para ser parceiro, Experiência colaborador. para olhar para projetos, para olhar para co-design, conselho Uhum. consultivo, aquela coisa toda. Precisamos trabalhar ativação, comunicação, Perfeito. engajamento. Precisamos revisitar as métricas. Era um jeito que se aplicava a métrica naquele período. A gente ajudou a olhar para isso e redesenhar. Então, enfim, uma série de coisas. E aí, teve uma ação muito bacana, assim, dentro da instituição, que acho que vale compartilhar, que foi com o Disney Institute. Ah, que top. Na mesma época, o Disney Institute entrou no Einstein e fez um projeto voltado a olhar a experiência, e eles trouxeram muito essa coisa fortemente de que, assim, olha, como é que a gente entrega a experiência? A gente entrega a experiência através das pessoas. E se você não cuidar de pessoas, e quais são as pessoas? Os colaboradores, enfim, você não vai ter essa experiência. E aí foi se fragmentado, né, assim, enfim, multiplicado ali o trabalho, também em frentes voltadas para a experiência do colaborador. Então, isso foi a primeira sementinha ali, sabe? Assim, Legal. ficou a primeira vez que teve uma clareza, de fato, ali sobre isso. A gente conta essa história num livro muito legal, que é o Obcecados por Servir, que é um Sim. livro que a gente teve o privilégio aí de traduzir, né, o Service Fanatics, lá do James Merlino, da Cleveland, e a gente traduziu e depois contou um pouquinho como foi essa história no Einstein, né? E aí essa página virou. Em 2016 eu fui pro Sírio-Libanês. Igual você falou hoje, né? Ou você é Ciro ou você é Einstein. Não tem Não como. tem como você ser dos dois. Em São Paulo é assim, né? Assim, então, duas instituições que têm Fortes, né? fortes, né? Que, assim, que tem culturas aí que se complementam. Uma Enfim, qualidade assistencial, assim, muito reconhecida, né? No sem Brasil dúvida. todo, até no mundo, né? E eles, assim, trabalham no mesmo perfil de população, de É. pacientes, né? Então, quando eu fui pro Sírio, A persona é muito parecida, né? total. Quando eu fui pro Sírio a convite do Paulo Chapchap e do Fernando Torelli, né? Foi muito gostoso, assim. A instituição, de fato, estava no momento cultural pronta para receber todos esses aspectos aí da gestão, né? Fica fácil, né, de entrar. Porque aí você já tem um terreno ali fértil, as pessoas sedentas para fazer isso. E aí a gente desenhou um projeto lindo, então aquilo ficou atrelado à estratégia da instituição, a gente revisitou as métricas, a gente olhou jornada, a gente criou conselho consultivo para fazer projetos com pacientes, trabalhou toda uma parte cultural e de engajamento dos profissionais, enfim, então foi incrível, assim. E é engraçado como que a vida vai levando a gente para uns caminhos, né? Eu acredito que, assim, quando você formou, você jamais imaginou que você ia trabalhar com a experiência do paciente. Eu jamais imaginei que eu ia trabalhar um dia no Einstein ou no Sírio, né? Que pra gente, na área da saúde, É o assim, supra-sumo. É o entendeu? supra-sumo, Ah, exatamente. Se eu te contar em cada lugar que eu já trabalhei, Camila. Não, essa da Marinha eu não sabia, não. Não, mas a Marinha foi ótimo. Sério? Eu trabalhei em umas periferias, assim, em São Paulo, lugares muito simples. Não pela simplicidade, assim, mas lugar que você não tinha nem recurso Eu imagino. pra cuidar direito do paciente, sabe? Então, Nossa. assim, todo começo, acho que de carreira é assim, né? É A gente difícil. vai se É mais procurando, difícil. né? E assim, a vida foi traçando vários caminhos. Então, você montou o escritório de experiência do paciente
do Einstein e do Sírio. Então, você foi ali protagonista para fazer esse desenvolvimento do escritório. E são escritórios que estão ativos até hoje, né? Eu diria assim, na verdade, eu não sei se eu montei, né? Eu acho que Eu eu acho que você tive. deixou um legado. Eu acho que eu fui uma pessoa que estava na hora certa, no momento institucional ali que era propício para aquilo. A instituição no Einstein investiu, né, na minha Sim. formação. No Sírio eu já estava um pouco mais pronto, já tinha uma experiência, enfim. E eu fui muito bem recebido por outras pessoas e em conjunto com outros atores eu consegui ali articular, enfim, ajudar nesse processo de implantação, né, e consolidação. E acho que é legal só contar nessa história para fechar Uhum. assim um pouquinho a jornada, né? Que em 2018, assim, já tendo feito uma série de coisas dentro do programa de experiência do paciente do Sírio, a gente tinha uma carência, um sentimento assim de que, poxa vida, mas como é que a gente vai trazer mais pessoas para essa conversa, né? Porque é legal você estar ali na instituição, vendo as coisas acontecer, mas você tem um comichão, né? Um sentimento de que, caramba, quanta gente pode fazer isso em outros lugares É. pelo Brasil, né? Você começa a ficar ávido, né, para poder compartilhar e querer fazer Desconfortável mais até. coisas. Exato. E aí, Aí assim, você pode transcender os limites, né, da instituição. exato. E aí a gente começou, acho que foi um ponto-chave ali, né? A instituição entender a tradição que ela tinha no ensino, né? Através do IEP, ali do Instituto de Ensino e Pesquisa. E a gente fez uma proposta pro The Barrow Institute, né? Nesse momento era já muito próximo ali do Jason Wolf. Uhum. E a gente fez uma proposta em criar, sob uma ótica pedagógica muito criteriosa, um programa de pós-graduação, Lato Sensu, para, na verdade, ajudar na formação dos profissionais pelo Fantástico. Brasil, né? E foi muito bem aceito. A gente utilizou lá a publicação do framework da experiência, né, com os 8 pilares, Sim. para desenhar o programa pedagógico. E depois esse programa ele serviu, Camila, para ser referência e exemplo para outros programas aí pelo mundo, né? Fantástico. E olha só, a gente se conheceu através de lá. Então Exatamente. veio a primeira turma, veio a segunda, Gente, eu estamos fiz indo para a parte da segunda terceira. turma, tá? Não, e a Camila, né? Camila, assim, super, né, especialista, estudiosa, chegou lá toda, Eu sou meio né, nerd. Eu super, sou meio né? nerd. Muito. E é um processo de transformação, né, É Camila? uma pós, assim, que eu vou te falar, essa educação em experiência do paciente. Porque você não tem locais formais para você estudar a experiência do paciente. Então, tudo que eu aprendi foram, ok, eu fiz um curso na FGV, mas a maior parte da minha formação foi através de vídeos de YouTube, artigos científicos, artigos do Beryl que eu lia, videoaulas que eu via do Beryl, e aí você vai fazendo cursos de métricas. Então, assim, vi muito material da Cláudia Vale. E aí você vai pegando as referências, e aí você vai pegando um pouco de experiência do paciente, um pouco de experiência do cliente, e aí você vai lendo livros, que é o Outside In. Então, você vai lendo livros da Cleveland Clinic, o NPS. Então, assim, você vai pegando as referências, mas você ter um programa de aprendizado para que você consiga se desenvolver é diferenciado. E Camila, olha que legal, né? Quando a gente vai pensar no programa, a gente primeiro pensou assim, poxa vida, como é que a gente vai desenhar isso daqui? Então tem Sim. lá, né, os pilares que para quem tá escutando a gente talvez não saiba o que a gente tá falando, o que que é. A gente vai falando, o framework É. do Bear, o que que é isso, né? Em 2018 para 2019 ali, o Barry ele conduziu um estudo olhando para instituições de referência, né? Que estavam, assim, que já tinham seus programas de experiência do paciente muito bem estruturados, e ele viu, assim, o que tem de comum nesses programas, né? Sob a ótica da gestão. O que eles estão trabalhando? Sim. E aí ele viu que tinham 8 8. temáticas que se repetiam, né? Então Uhum. falava muito de, esses programas de excelência, eles estão trabalhando cultura e liderança institucional. Eles estão trabalhando engajamento das equipes. Estão trabalhando estrutura e governança, métricas, hospitalidade e serviços, inovação, engajamento do paciente e da comunidade, qualidade e excelência clínica, né, que são os 8 pilares. Uhum. Então, quando a gente foi olhar para isso, a gente falou assim, poxa, a gente tem que ir por aí. É. A gente tem que ajudar as pessoas que estão pelas instituições do Brasil, querendo trabalhar isso, entender como é que eu posso atuar em cada uma dessas vertentes. E não era a nossa pretensão, quer dizer, a pós era do Sírio, Sim. mas não era a nossa pretensão, o Sírio sabe tudo, faz tudo, não é isso, assim, vamos criar um ambiente acadêmico de troca. A gente Olha. tem,
E só para completar, cara, Uhum. a gente tem o framework ali e vamos criar um ambiente que a gente vai convidar pessoas que são referências nesses diversos assuntos e jogar aquilo num grupo que é extremamente ávido por aquilo, né? Então, quando os alunos que se aplicavam ao curso vinham, cada um era de um lugar, de uma instituição, de uma realidade, e as pessoas tinham a sua experiência. Quando você chegou lá, você já não sabia, já não vivia tanta coisa de experiência, cuidado centrado, mas qual que é o Vivia. diferencial? É você entrar naquele ambiente que é de troca com pessoas que também são interessadas, estudiosas naquilo, trazer referências, trazer publicações, trazer cases para a gente se aprofundar, né, discutir, criar situações. Ah, como é que você lidaria com isso? Cara, isso é incrível. E assim, a experiência do paciente é uma coisa que é difícil você pegar. E aí eu vejo que a forma como a pós foi desenvolvida é para você pegar a experiência do paciente, você conseguir palpar. E você trocar, porque assim, existe um processo seletivo para você entrar na pós. E esse processo eu vejo assim, houve uma escolha das pessoas que estavam ali. Não são pessoas que caíram de paraquedas naquela Que tem pós. perfil, Então são pessoas que estão que tem uma engajadas, que já estão história, que acredita. sensibilizadas, que têm um propósito, que trabalham, que querem estudar STEM por um propósito. Exato. Então, foi assim, foi um momento muito importante da minha vida a conclusão dessa pós. Entrar na pós e concluir a pós-graduação. Então, assim, foi um período que eu aprendi muito e realmente me causou uma transformação. Você percebeu hoje, assim, como que contribuiu para o meu desenvolvimento, e eu acho que de várias pessoas. É, e eu acho que a pós foi um marco, assim, na sua vida, porque você criar um assunto super novo no Brasil e conseguir transformar isso numa pós-graduação, lato sensu, com crédito aí do MEC, né? Isso é muito relevante para o mercado de educação e também para o desenvolvimento e disseminar a experiência do paciente. Eu me sinto um privilegiado. É verdade, você é mesmo. Porque eu acho que toda essa história, essa trajetória, né, me levou para um lugar que era desconhecido, que eu e a Carlinha ali, né, fomos desbravar, estudar, etc. Me levou para uma instituição que tinha essa veia acadêmica. Lembra que eu contei a minha jornada, Sim, meu sonho lá atrás, aham. que era ser médico e ser professor? Professor, Isso me trouxe de uma forma muito concreta na minha vida, né, através da gestão, a parte da academia, do ensino. E eu me sinto, assim, de fato, contribuindo com esse ambiente, sabe? Assim, trazendo pessoas para de fato olhar para esse propósito, é, é, criar um, é uma estratégias, contribuição, enfim, é uma né? contribuição muito relevante, assim, nacional, eu acho, para a experiência, tipo assim, de mundial também. E assim, você tá lá, você tem uma cadeira no Berville, então você está super envolvido com o desenvolvimento mundial da experiência do paciente. Isso é sensacional. Me Mas sinto assim, privilegiado, isso é mesmo, viu? Eu acho que assim, você abençoado. tá num momento assim, sensacional, sabe? Eu acho que você tem que explorar ao máximo tudo isso que você pode. E eu acho que você está explorando, eu queria puxar um pouquinho isso, porque você falou em um determinado momento, não aqui no podcast, mas hoje mais cedo, quando a gente estava conversando, que o escritório do Círio, ele começou a andar com as próprias pernas. E você me falou assim, poxa, eu vou tomar outros rumos. E aí você criou a Conecta. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Conecta, o que que é a Conecta, Legal. para o pessoal conhecer. Tá bom, obrigado por essa oportunidade. Então, Camila, acho que assim, né? Acho que todos nós que estamos numa posição executiva dentro de uma instituição, a gente tem um planejamento, uma estratégia de como é que você vai trabalhar aquela temática, por onde que você vai, o que que você vai fazer, quais são os parceiros, como é que aquilo vai ser de fato implantado, né? E chega um determinado momento, e eu vou falar aqui abertamente, né? Assim, eu vi que o terreno e o apoio que eu tive ali no Sírio, né, de todas as instâncias, foi muito positivo e muito bacana que a gente conseguiu fazer. Eu não sei se essa métrica ela é correta, tá? Mas eu vou Uhum, me arriscar a falar aqui. Sei lá, de um potencial de 100% ali de um programa de experiência do paciente, a gente conseguiu fazer 80%. Teve muita coisa bacana que a instituição conseguiu fazer. Muito, acho que pelo mérito da cultura, do momento, mas também pela estratégia que foi trazida, né? certo. Aqueles 20% que faltavam, eram aqueles 20% que você precisa de um esforço muito grande. E você precisa mexer em questões ali estruturais, culturais, e que vão demorar, assim, vai demorar muito tempo, né? E eu não sei, assim, eu tenho uma inquietude, eu tenho uma coisa de que eu sempre fui assim, sabe? É uma coisa minha. Você tá num lugar, você tá querendo fazer as coisas, e aí você tá tendo muita resistência daquilo,
talvez você tenha que saber o momento de retroceder, de falar assim, talvez, tá, não vou por aqui, vou tentar ir por aqui. E se não der certo, tá bom, deixa esfriar um pouquinho. Você se indigna ainda com as coisas? Total, Eu todos sou, os eu sou uma dias. eterna indignada. Eu me indigno, mas eu acho que eu vou menos pro embate do que eu já fui. Sim. Então eu me Mas isso é indigno. maturidade. Isso é A maturidade. gente vai ficando com os cabelinhos brancos, vai ficando careca e vai pensando isso, né? E aí, Camila, eu fui percebendo assim, ó, acho que pra fazer isso, pra mudar aquilo, vai levar muito tempo. E eu não sei se eu tô afim. Eu não sei se eu tô disposto a ficar. Martelando. Eu acho que o alicerce, a base, as coisas já estão estabelecidas. Então eu Entendi. já fiz a minha contribuição nesse sentido. E Entendi. tem pessoas incríveis liderando, tocando, fazendo isso acontecer. E naquele momento ali, acho que eu me via muito nessa posição acadêmica, continuando contribuindo com essa parte mais no desenvolvimento das pessoas, né? E sou médico, meu consultório é lá dentro do Sírio, então tem um vínculo institucional, mas eu tinha uma inquietude de ajudar outras instituições a trabalharem essa temática. Então foi quando eu me reuni aí com alguns outros sócios, né? Então, inicialmente ali foram o William. Pereira, a Vivian Solari, Uhum. né? Que é minha sócia da vida, Maravilhosa. né? E E, Carlinha. não, a Carlinha, ela sempre ficou na posição executiva do Ciro, ela não tá na Entendi. Conecta. Entendi. E aí, depois veio a Bárbara, depois vieram outros parceiros e tal. E a gente teve um sonho, assim, né? Mas a Carla contribui com vários trabalhos, ou não? Sim, mas a Carla ela é executiva do Ciro, assim, ela não tá Perfeito. dentro da Conecta, né? A Carla, Tá. ela tem um papel importante ali na pós, né? Sim. Na coordenação comigo e com o Muito. William, Fantástica. minha dupla eterna. Nós somos um trio, na verdade, eu, ela e o William. E Isso agora mesmo. temos o privilégio também de compor o time ali, a Marina Muto, que é a atual gestora da área de experiência do paciente no Ciro, que também está compondo aí o time Excelente. da coordenação da pós. Mas na Conecta, a gente tinha um sonho de como é que eu posso pegar toda essa bagagem, essa experiência, né? Porque assim, a gente vai passando esses momentos, assim, eu sou novo, mas quando você está à frente de um processo como esse, você tem acertos e erros, né? Você erra, É. bate cabeça, e aí você Faz aprende, parte. e você cresce, e você acerta, e você vai vendo caminhos. Então, juntando essa experiência e mais essa convivência com as pessoas da pós, vendo o quanto que isso está sendo discutido pelo Brasil, eu tive uma inquietude e a gente falou, poxa vida, vamos criar então uma empresa que possa ajudar instituições a trabalhar com isso. E aí nasceu então a Conecta Exp, né? É assim que a gente fala o nome. Excelente. Eu vou te contar uma coisa. Como é que a gente pensou nesse nome, Uhum. né? Então tinha que ter alguma coisa a ver com experiência. Sim. E a gente não sabia exatamente como ele ia se chamar. Mas a gente queria muito, assim, né? Acho que no desejo interno ali de todas as pessoas que estavam pensando ali na empresa, a gente queria ter um conjunto de estratégias que a gente pudesse ajudar as pessoas a se conectarem. E aí a gente começou pelo propósito. A gente falou assim, ó, a gente quer ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas. A gente quer ajudar as pessoas a se conectarem entre si. E por quê? Porque a gente acredita que a conexão faz com que as pessoas tenham uma melhor experiência e um melhor cuidado em saúde. Porque a gente é focado em saúde. E aí a gente falou, por que não? Então, Conecta Exp. Né? Então, Ótimo. surgiu do propósito, aí veio o nome. E a Conecta, Camila, ela foi criada, e até hoje a gente é assim, com duas vertentes. Uma vertente de consultoria e mentoria, onde a gente ajuda aí instituições com estratégias voltadas ao amadurecimento cultural, né, nesse assunto, cuidado centrado na pessoa. Então, como é que a gente implanta um programa de experiência do paciente? Como é que a gente coloca isso no planejamento estratégico e faz desdobramento disso? Como é que a gente olha para a jornada, para métricas? Como é que a gente cria ambientes de parceria com o paciente, né, para projetos, co-design, conselho consultivo, enfim, todas essas estratégias. Como é que a gente comunica isso internamente? Então, tem esse pilar de consultoria. E tem um outro pilar, que é um pilar de desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque, de novo, eu acredito muito que através do desenvolvimento você faz transformação. Então, dentro do desenvolvimento de pessoas, o nosso foco é curso em company. Então, a gente vai até a instituição e a gente ajuda ou a liderança ter esse olhar da gestão sobre esse assunto, dos pilares e tudo Certo. mais, as estratégias, ou a gente ajuda as equipes a se desenvolverem. E no que tange também ao desenvolvimento, a gente criou uma coisa chamada Academia de Soft Skills, que para mim, assim, é a cerejinha do bolo e é a Menina minha dos olhos. paixão.
Por quê, né? Assim, acho que a gente estava conversando muito isso hoje, né? Sim. Como é que, quão importante é a gente trabalhar o aspecto das nossas habilidades socioemocionais e da comunicação. A gente acha que tem diversas evidências aí de que a gente não se comunica bem, né? Assim, a gente comunica muito mal. Essa é a verdade. É o maior desafio na saúde, a comunicação. Exato. Né, assim, E puxando para o tema do podcast, o médico tem muita dificuldade de comunicar. Ele é, talvez, eu acho que das profissões da saúde, é o que tem mais resistência, mais dificuldade, é o que tem menos habilidade para poder comunicar, talvez pela formação e pelo curso que a formação acadêmica do profissional ela leva. Né? Assim, tem que ter contato com o paciente, mas em que momento que ele aprende a comunicar e a conversar com o paciente? E olha que interessante, né? Vou pegar esse teu gancho, você me permite, que assim, eu não sei se eu concordo completamente com esse ponto, né? E a gente pode A gente pode divergir, claro. ter opiniões aqui distintas e a gente só não pode entrar em embate direto, tá certo? A gente pode ter conflito, mas não confronto. Lógico. Mas em que sentido que eu queria trazer, assim? Eu acho que todos os profissionais de saúde, na verdade, a gente foi muito focado em ter uma formação voltada à doença, à Não, patologia, sim, ao todos, isso eu concordo tratamento, ao demais. procedimento, tá certo? Acho que nunca foi tão importante, digamos assim, a gente olhar para essas habilidades de humanidades, né? Eu vejo na minha formação, poxa, eu estudei numa super faculdade, né? Você também, outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. E você olha o currículo das universidades e você fala assim, poxa vida, mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a se relacionar? Não, nenhuma delas, isso de A fato. gente aprendeu a escutar? A gente aprendeu a demonstrar empatia? A gente aprendeu a decidir as coisas de forma compartilhada? A gente aprendeu a ser educador em saúde? Não. A gente aprendeu a fazer diagnósticos e procedimentos. Anamnese, semiologia. Anamnese, semiologia, patologia, É isso aí, farmacologia, né? exatamente. É isso, a gente sabia fazer um diagnóstico e prescrever tratamentos. Então a gente sempre foi muito focado em doença, né? E eu acho que quando a gente olha sobre esse aspecto da comunicação, eu vejo que é uma carência, na verdade, na formação de todos nós profissionais. Eu até acho, trazendo sardinha aí Uhum. pra tua brasa, né? Brasa pra tua sardinha, na verdade, ao contrário. Eu vou dizer assim, que eu acho que os profissionais de enfermagem sempre foram muito mais focados no cuidar, né? No cuidar sobre o aspecto mesmo de estar mais perto, à beira-leito, Talvez são as profissões, equipe multi, enfermagem, nutrição, psicologia, psicologia, TO. elas estão mais dispostas a escutar um paciente, a terem outros tipos de comunicação. Talvez seja essa a diferença, mas claramente nenhuma dessas profissões tem uma formação ou uma disciplina na formação que fale assim, agora nós vamos trabalhar como conversar com o paciente, É isso. como educar o paciente. Não, nenhuma delas, de fato. É isso, né? Mas elas estão mais disponíveis, talvez, mais Talvez. abertas Sim. para poder ter esse tipo de relacionamento. Mas você sabe de uma coisa? Até meus colegas médicos aqui agora, Uhum. falando um pouquinho da categoria, né? Eu não vejo que existe uma falta de disponibilidade. Eu acho que uma parte disso é da formação, Sim. uma parte disso é do sistema, que nos impõe aí um ritmo de trabalho, uma coisa que você vai até se desconectando de você mesmo. Porque eu acho que assim, né? Quando a gente entra nessa temática, habilidades socioemocionais e comunicação, qual é a primeira habilidade? É como que a gente se conecta com a gente mesmo. Então é a questão da autopercepção e da autogestão das emoções, né? Como é que eu me percebo? Poxa vida, eu tô ali numa situação, eu tô com um paciente, eu tô num atendimento difícil, numa emergência, seja o que for, num procedimento. O que eu tô sentindo? Eu tô com medo, tô nervoso, tô cansado, tô estressado, tô com um problema na minha casa, eu discuti com um colega, eu saí de um caso difícil. O que eu tô sentindo? Né? Qual que é o meu sentimento? Como é que eu tô olhando para esses sentimentos? E como é que eu estou, na verdade, escolhendo como reagir a diferentes situações? Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente nem fala disso, né, Camila? Não, a gente Autocuidado, não autopercepção conversa. e autocuidado. Vamos citar aqui um grande mentor e amigo nosso, que é o Plínio Kutaiti, Sim. que nos traz aí, acho que é uma pessoa para você trazer aqui um dia Nossa, o no Plínio podcast, mudou minha vida. né? O Plínio, nossa, ele Então, me fez assim pensar em coisas que eu jamais, eu tava fechada para temas
de práticas integrativas que eu não conhecia e umas que eu, sabe assim, eu posso até me atrever a falar que eu tinha um pouco de preconceito, Sim. sabe? Que eu falava, você falava, isso não é pra mim. Até por desconhecer. É, É o que a gente exatamente, conversou hoje. Às é. vezes a gente rejeita um assunto que eu não conheço Porque eu não conheço. exatamente. Exatamente. É isso. Então, o Plínio ele é legal trazer aqui, né? Vou trazer um pouquinho dessa referência pra fantástico. gente, porque o Plínio ele tem uma provocação pra gente que ele fala assim, né? Olha, se você quiser olhar o cuidado sobre todas as suas dimensões, a primeira dimensão que você deveria olhar é o cuidar-se. Sim. Depois você olha pro cuidar e depois pro ser cuidado. Mas na nossa cultura, a gente olha muito pro cuidar. Eu tenho que cuidar das pessoas. Eu me cuido. Então, esse olhar, assim, de você se perceber, de você cuidar daqueles sentimentos, de você fazer escolhas de como você reage às situações, é a primeira etapa. Se eu não consigo me conectar comigo mesmo, né, ou me olhar no espelho, ter esse contato mais interno comigo, e vamos dizer a verdade, as pessoas não são acolhidas, desenvolvidas, trabalhadas para ter esse aspecto, né, em nenhuma graduação, em nenhuma formação. E isso é ao longo da vida. A gente submete aí a rotinas de trabalho extenuantes, vários empregos, né, condições de trabalho aí diferentes. E aí isso vai sendo um acúmulo, né? Você vai ficando cansado, estressado, intolerante, arrogante. E aí isso vai impactando em quê? Primeiro você não se relaciona bem com você. E aí você não vai se relacionar bem com o outro, né? E aí, assim, eu até comentei hoje sobre aquele artigo do Jason, e ele fala num período a era está sobre nós, A era da experiência, né? a era da experiência está sobre nós, que assim, você está no burnout, mas é tanta luta para você ali ter você sair daquela exaustão, que você ser sensibilizado pela experiência do paciente pode ser um remédio para te fazer você se reconectar Perfeito. com aquele chamado, com aquela vocação Teu que você teve, propósito, com a tua propósito, essência. com aquilo que você decidiu trabalhar, com aquilo que você escolheu. Então, existe a possibilidade. Mas aí, eu acho que tem que ser feita uma reforma nas grades de faculdade para que isso entre de fato, porque a gente tem novos consumidores na saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que acontecer em paralelo. Mas o que está acontecendo hoje? Fica a cargo da instituição hospitalar, ambulatorial, enfim, qualquer o serviço que está atendendo ali aqueles pacientes, eles educarem esses profissionais para que eles possam ter maior habilidade de comunicação, patrocinar cursos de soft skills para poder desenvolver. E aí você trabalha com experiência do colaborador, mas ao mesmo tempo com o desenvolvimento dos colaboradores. Exatamente. E Camila, e sabe como eu vejo esse assunto? Assim, se eu posso também contribuir um pouquinho com essa reflexão, eu vejo assim que quando a gente fala de desenvolvimento, seja de qual habilidade for, seja uma habilidade técnica, seja uma habilidade socioemocional, né, soft skills, Sim. comunicação, tem uma parte dessa responsabilidade que é nossa, individualmente. Fato. Você, como profissional, tem que cuidar disso. Você tem que cuidar da gestão das suas emoções, do seu autocuidado. Você tem que ir atrás de estratégias para você primeira coisa de tudo, né? Você tem que entender ou achar que isso é importante. Porque se você nem acha que isso é importante, como é que você vai atrás disso, né? Como é que você vai olhar para isso de uma forma diferente, né? Então acho que tem esse ponto primeiro. Se você não acredita que isso é importante, você não vai querer ir atrás de mudança. Mas sabe o que eu acho? Que essa coisa da pessoa buscar o conhecimento, isso requer maturidade do profissional. Sim. E são poucos os profissionais que têm essa maturidade, falar assim, poxa, eu preciso me desenvolver para eu ser um melhor profissional. E aí, para poder diminuir esse gap, essa lacuna daqueles que querem muito, que é uma parcela pequena, e aqueles que estão em inércia. Nossa, tem uma escola de samba passando aqui. Acho que a gente meio que dá uma pausa e volta nesse assunto. O que vocês acham? Exatamente. E aí, o que eu entendo? Tem aqueles profissionais que querem muito. Que eles querem muito, eles sabem assim, poxa, eu preciso me desenvolver, eu preciso ser um profissional melhor para poder conversar com os pacientes. E aí tem aqueles que querem muito, mas tem aqueles que estão inertes, que eles não fazem nada. Aí eu acho que a instituição entra para poder dar uma equilibrada, porque senão vai ter um disparate muito grande, porque tem aqueles que querem muito e os inertes. Perfeito. Aí ela vem para poder dar uma equilibrada. Mas eu vejo que as instituições, na verdade, o maior volume, ela vê que isso tem que ficar com ela. E aí eu acho que a instituição acadêmica, ela podia
levar o colaborador, o profissional mais pronto para o Sabe, mercado? eu concordo, assim, Camila, completamente. E o que que eu acrescentaria, né? Eu acho que é um processo de desenvolvimento contínuo, eu diria assim. Sim, Então, que começa na graduação, na revisão dos currículos, trazendo essa questão das habilidades socioemocionais, da autopercepção, da comunicação, da escuta, da empatia, né? Assim, porque acho que esse é o começo. Quais são as habilidades, é. né? Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que me fazer escolhas, eu tenho que trabalhar essa relação com o outro através da escuta. Não é sobre ter ou não ter empatia. Na verdade, é sobre como é que eu demonstro a minha empatia, como é Perfeito. que eu faço decisão de forma compartilhada, como é que eu entendo quem é quem, né? Que perfil de paciente que você é, se é mais ativado, menos ativado, se está mais envolvido no seu cuidado, menos envolvido, você quer que eu te trate de uma forma mais paternalista ou mais com autonomia, e isso determinar o jeito que a gente conversa sobre as opções, que tem a ver com a questão da decisão compartilhada. Avaliar se aquela linguagem que eu estou falando é uma linguagem clara, se é assertiva, se ela é compreensível, né? Então, tudo isso é importante. Então, eu acho que começa na graduação, e sabe aquela história de lifelong learning, né? Eu vou me desenvolvendo ao longo da Olha, vida. Esse é um conceito que está super em alta, que é isso, assim, como é que eu ao longo do tempo, eu vou olhando para tudo que eu tenho que me manter atualizado e me desenvolver. Então, começa com eu querer, achar que aquilo é importante. Então, acho que falar sobre o porquê é importante se comunicar bem é uma coisa que a gente tem que fazer como sociedade, como instituição, enfim. Mas essa busca pelo desenvolvimento, eu acho que ela é uma parte individual ao longo da vida, da carreira, em cada profissional, e ela pode sim ser apoiada pelas instituições, né? Então, te dar um exemplo lá na Conecta. Na Conecta, a gente, nessa linha, né, voltada aí para a parte de soft skills, a gente estabeleceu uma série de estratégias, né, de ensino que envolvem essas questões, desde como a pessoa se conecta com ela, como se conecta com o outro, como trabalha em equipe, como que se comunica também em situações específicas. Então, assim, como é que eu dou feedback, como é que eu faço gestão de conflitos, como é que eu dou uma notícias, como é que eu trabalho em equipe sob pressão, enfim, questões aí que a gente está certo. exposto no dia a dia. Então a gente desenvolveu trilhas, né? E o conceito de trilha é legal porque a trilha ela traz um crescente, né? Eu vou agregando ali competências, enfim, em atividades pedagógicas que a gente vai ajudando nesse desenvolvimento. A gente já fez webinars, inclusive trazendo aí alguns convidados. A gente trouxe a Tati, contando Sim. o case lá do Real Português. A gente trouxe a Alessandra falando da A semana Promata, da experiência na que vocês Semana da fizeram, foi Experiência. excelente. Então a gente está tendo experiências muito positivas, exitosas aí de ajudar os profissionais nesse processo de desenvolvimento voltado à comunicação, né? É, experiência paciente é uma questão cultural, né? Então, é necessário tempo e investimento ou não. Se não tiver investimento, tem jeito de você fazer coisas sem grandes investimentos. Mas se tiver, puxa, por que não capacitar esses colaboradores? E eu vejo que, assim, os meios de comunicação, os métodos de comunicação, o que foi desenvolvido pela Conecta, né? O Centrada, né? Exato. E tem muito médico que te procura? Então, ó, legal. Vamos falar um pouquinho para as pessoas o que que é o Centrada, que acho que é Sim, legal a gente perfeito. trazer, né? E aí eu vou responder isso. Toda vez que a gente vai trazer um processo de desenvolvimento em alguma habilidade, seja técnica, seja comportamental, tem uma coisa muito interessante, assim, no modelo mental de Uhum. aprendizado, que é assim, que tipo de estrutura que eu posso me apoiar para lembrar das etapas que são fundamentais para aquela habilidade, tá? Um exemplo disso na parte técnica, dentro de profissionais de saúde, é, por exemplo, o ACLS, que é um atendimento estruturado voltado para emergências cardiovasculares. Então você sabe lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar a via aérea, a segunda coisa é a parte de circulação, e você vai estabelecendo ali toda uma dinâmica de atendimento com foco em ter um melhor desfecho clínico, né? A pessoa tem uma sobrevida, tem toda uma comprovação, um estudo. Na comunicação é a mesma coisa. Então, assim, o que que eu faço quando é meu primeiro encontro com você? Como é que eu te causo uma boa impressão? Tem estudo sobre isso. Postura aberta, acolhedora. Isso é fantástico, É né? Isso é demais. fantástico, Sabe, meu o paciente Deus. vem pro consultório e aí você quer. Ele tem um monte de dúvida, de ansiedades, de medos. Gente, aí você começa a trabalhar as relações humanas, né? Estudar, sei lá,
a parte mais palpável, objetiva das relações E humanas. tem evidência, Camila, Isso é entendeu? fantástico. Aí a pessoa, então, nesse exemplo, a pessoa vem pro consultório, ou sei lá, está dentro de uma unidade de internação, dentro de um exame, etc. Ela quer falar um monte de coisa com você. E você também quer trazer um monte de coisa para ela, né? O que está comprovado? Que se você negocia a agenda, o que é negociar a agenda? Ó, então, vamos ver o que é prioridade para ela, vamos ver o que é prioridade para você, e vamos falar assim, ó, então, a gente tem aqui um tempo X limitado pra gente falar. Que tal se a gente, o que é mais importante para você hoje? Tudo é importante, mas a gente não vai conseguir falar desses 10 itens que você me trouxe. Vamos escolher alguma coisa para a gente abordar hoje e a gente vai se planejando para falar das outras ao longo do tempo, dos nossos encontros? Legal, tá combinado, né? Então isso é uma técnica. A outra técnica é assim, poxa, vê qual que é o perfil do paciente, como é que ele quer ser tratado, ele é mais paternalista, mais ativo? Como é que eu vou decidir isso de forma colaborativa? Enfim, N questões aí que têm evidências. E aí, assim, olhando para esses estudos, olhando para toda essa oportunidade, digamos assim, de coisas que a gente tem para trabalhar a comunicação no encontro clínico, seja do médico, seja do enfermeiro, do TO, do físio, do psicólogo, enfim, qualquer profissional de saúde no encontro, a gente criou um modelo mental, que é um acrônimo que se chama Centrada, onde cada letra ali é um momento específico da nossa comunicação. O que é legal, assim, né? Eu hoje, por exemplo, na minha prática médica, eu me policio como é a minha comunicação a cada consulta. Além de olhar a parte técnica, né? Poxa, preciso estar atualizado, preciso ver se o tratamento é aquele, que se aplica àquela situação, enfim, você tem que ter um estudo aí para ficar up to date na parte técnica. Uhum. Eu me policio a cada encontro se a minha comunicação foi eficiente. Então eu penso assim, poxa vida, como é que foi o começo dessa conversa? Ah, eu me apresentei, eu acolhi, eu valorizei a parte da história do paciente, então eu vou me policiando. Ah, eu Olha, escutei, puxa, não, eu interrompi. Caramba, eu validei sentimento, não validei. Poxa, na hora de falar do tratamento, como é que foi? Então, você começa a se, assim, se olhar, se criticar, se analisar. Para quê? Para que você possa melhorar cada dia mais a sua comunicação. E eu vou te dizer, eu recebo vários feedbacks assim, estruturados, de pacientes, familiares, colegas, dizendo assim, cara, as pessoas têm uma percepção positiva sobre a sua comunicação, né? Então, o que você vê, assim, que se você estabelece um modelo mental, você cria um ambiente para treinar aquilo, você aplica no dia a dia, você se revisita todos os dias, você vai fazendo um processo de melhoria, né? você não conversa de forma empírica, né? Não converso. De uma forma estruturada, A minha existe uma linha conversa, de ela tem, raciocínio. ela tem. Não é assim, ah, sai Perfeito. falando e vai. Não, você tem um conjunto de coisas ali que você tem que cumprir. Igual tem para questões técnicas, né? Sei lá, um cirurgião vai operar, ele vai fazer o corte, ele vai acessar não sei o que, ele vai estancar o vaso, ele vai costurar aqui, costurar. Tem uma técnica, né? Você vai por um caminho, tem as variáveis? Tem, assim como tem na parte comportamental. Mas é uma habilidade que precisa ser treinada, né? Então a gente tem ajudado aí equipes e profissionais a se comunicarem melhor em situações diversas, né? Seja profissionais da ponta, então médico, enfermeiro, equipe assistencial em si, com foco em melhorar a experiência do paciente, a percepção da relação, mas Certo. também com foco em melhorar a qualidade, segurança, né? Então, assim, poxa, passagem de plantão, Transição de cuidado. transição de cuidado, como é que a gente se comunica entre equipe numa situação que tem ali um estresse, né? Um risco assistencial envolvido, né? Como é que a gente não perde a calma, como é que a gente evita interrupção. Então, enfim, tem várias questões, mas também a gente tem ajudado instituições nesse aspecto da liderança, que é uma outra página desse assunto. É, Falando da gestão da é uma experiência, outra como é coisa. que você desenvolve lideranças em habilidades de Que comunicação? liderança é um reflexo ali, ela vai refletir o comportamento da equipe. É isso, Então, né? Como é que você faz um feedback estruturado? Como é que, diante de uma reclamação, você traz o paciente de volta, né? Você faz o resgate de serviço. Peço desculpas, não peço? Me escuto conecto, demais, escuto. deixa eu Como falar. é que é? Né? E disclosure, então, que é um assunto, né? Um calcanhar de Aquiles de instituições. Então, para quem está escutando a gente não sabe o que é, disclosure é quando eu faço um processo de comunicação estruturada e aberta sobre um evento adverso, né? Aconteceu ali Uma situação uma complicada que fugiu situação, do uma quebra controle, de barreira de talvez. segurança, Isso. enfim. Então, é isso, né? Acho que tem um caminho enorme aí pra gente trabalhar comunicação, né? E eu te perguntei, assim, se muito médico te procura, porque a gente sabe que é uma fragilidade, né? São, igual eu falei, a categoria de profissionais que está menos aberta para esse tipo de discussão.
E a gente sabe o quanto que, como eu falei anteriormente, os consumidores mudaram na saúde, né? O Barry traz isso, assim, vários artigos deles. É, mas eu queria te perguntar uma coisa assim, até mesmo como médico. O médico é um bicho vaidoso. E ele, para poder ele se sensibilizar e trazer esse tipo de estudo, né? Vou pegar assim um coordenador médico. Um coordenador médico para ele poder desenvolver a equipe dele, para ele poder engajar a equipe dele, a não ser pela vertente acadêmica, de buscar objetivos acadêmicos. Como é que você está vendo isso? Tem muito médico te procurando, não tem médico te procurando? E até mesmo como médico, você vendo assim, essa relação da vaidade. É, porque isso implica em problemas de Sim, comunicação. Eu sim, vou te escutar ou não vou te escutar. perfeito. Camila, esse assunto é nevrálgico e extremamente Nossa! importante. Mas olha que legal, né? Não tem estudo no Brasil, porque eu acho que uma parte dessa conversa nossa é muito em evidência e a outra parte é experiência pessoal, Sim. né? Tem um público aqui nos escutando que vai olhar para estudo e tem outros querendo que a gente traga um pouquinho a nossa vivência. Quando a gente fala assim de estudos, né, uma coisa estruturada, uma informação, como é que é a aceitação dos médicos no Brasil com relação à questão de comunicação? Não, não tem, né? Mas Verdade, não tem. não tem. Mas olha que legal. Naquele livro da Cleveland Clinic que fala Communication in the Cleveland Clinic Way, Certo. né? E ele traz muito a estratégia que a Cleveland Clinic utilizou para trabalhar os programas de desenvolvimento voltado à comunicação, tanto dos médicos quanto das equipes em geral. E um ponto que eles trazem ali importante foi a barreira inicial que eles tiveram numa postura quase de que eu não preciso disso. Ah, mas isso não é comigo. Esse curso aí que vocês estão montando para melhorar a comunicação não é comigo, eu me comunico bem. Sempre me comuniquei. Tenho 20, 30 anos de formado, já faço isso bem. Os Sempre deu pacientes nunca certo? reclamaram. E aí, um ponto importante para médico é você mostrar evidência. Então, sabe essa coisa, o que é preto, o que é branco e o que é cinza? Você tem que mostrar evidência, né? Então, eu acho que médico funciona muito bem nisso. Quando você mostra o que os pacientes estão falando sobre a qualidade da comunicação, aquilo é introjetado, Incomoda, né? incomoda. Incomoda. Porque, do mesmo jeito que você é vaidoso, né? Porque você tá ali na liderança do cuidado, do time, Uhum. multi, aquela coisa toda, você também é vaidoso assim, poxa, eu não quero que as pessoas tenham uma má percepção de mim. Claro. Então, quando você mostra indicadores, ó, olha aqui quais são as oportunidades. Uma determinada instituição aqui no Brasil, a gente não precisa falar aí, né, qual Uhum. é, vamos contar o milagre, mas não vamos falar o santo, estava trabalhando muito a questão de como é que eu melhoro a experiência do paciente sob a ótica das pessoas, processos e ambiente. Uhum. E um determinado setor da instituição foi feita assim, toda uma melhoria voltada ao ambiente de cuidado, a processos, tecnologia, fluxo, ficou perfeito. O que sobrou? O que os pacientes falavam? Das pessoas. Falavam da comunicação dos profissionais. Quando a gente pegou essa informação e mostrou para a equipe, falou assim, ó, tá vendo aqui? Assim, muita coisa legal foi feita, mas tem ainda aqui algumas questões que os pacientes estão trazendo para vocês, para os médicos, para a enfermagem, para todos, né? Então eu falei assim, olha, o médico não me olha no olho, o médico não me acolhe, o médico não me escuta, a enfermeira não me informou direito o que ia ser feito, eu não fui envolvido na decisão do tratamento, eu não sabia o que fazer em casa. Tudo relacionado à parte comportamental, comunicação, a pessoa fala, poxa, peraí, tem uma oportunidade. E aí na sequência, o que você faz? Você mostra como que isso pode ser resolvido. Ó, então tá vendo isso? Tem como você olhar para isso. E aí, acho que é importante trazer aqui que, assim, a parte comportamental, a parte de comunicação, não adianta a gente levar os profissionais para uma sala, mostrar uma técnica e tal. Você tem que viver aquilo. Então você tem que levar, trazer o modelo mental e vai para o cenário. Vai trabalhar simulação realística, psicodrama, roleplay, Prática. prática. Né? Como é que é isso? Como é que eu lido com um paciente nesse perfil, nessa situação, e nesse, e nessa? E aí você tem todo ali um jeito de lidar com treinamentos comportamentais para criar uma segurança psicológica, para as pessoas se sentirem à vontade, para trazer feedback, para trazer crescimento, né? Então acho que Exatamente. esse é um pouquinho do ciclo. E se você me permite, falando um pouquinho de engajamento, né? Claro. Como é que eu vejo essa história? Como é que a gente engaja as pessoas nesse assunto, né? Médico, qualquer profissional.
Tem várias práticas comprovadas, né? Mas como é que eu vejo esse assunto? Eu acho que a gente precisa ter um conjunto de ações em que fazem a gente, de fato, colocar as pessoas na mesma página, né? Que, sei lá, eu chamaria aí de estratégia ou de alinhamento estratégico, Sim. tá? Em que a gente tem que falar sobre o tema. E a gente, nesse momento, tem que fazer as pessoas se conectarem com isso pelo propósito. É aquela história de comece pelo porquê. Por que que é importante falar de experiência? E essa questão do porquê vai trazer, assim, sentido. Porque você fala assim, olha, você tem que fazer esse treinamento de comunicação, porque você tem muito paciente reclamando de Já é você. obrigatório, eu não quero Já fazer. acabou a conversa Eu já ali. não quero Ele mais. já não quer, ele É já vai isso. chegar com resistência e não vai dar certo. É isso. Não vai dar certo. Mas se você vai por uma outra vertente, você fala assim, ó, vamos falar do porquê. Faz sentido pra Faz ele. sentido? O que que é experiência? O que que é cuidado centrado? Por que que isso é importante? Qual é o impacto que isso tem pro paciente, pra você, pra instituição? Cara, é diferente. Você acessou uma outra coisa, tá certo? Exatamente. Mas isso é a primeira etapa. A segunda etapa é o quê? É esse convite pra pessoa se perceber e entender que ela pode melhorar. Poxa, legal, você faz muita coisa bacana, mas você pode melhorar. Olha essa situação, como é que você se comunica assim? Aí você traz o quê? Você traz a evidência. Você traz a evidência de que tem uma necessidade de melhoria e você traz um método. E aí você leva a pessoa para aquele processo de desenvolvimento. E a próxima etapa qual é? Feedback contínuo. Olha que legal, você melhorou. A percepção foi Você não acha que bacana. essa parte é muito frágil, não? Total, Camila. Total. Porque assim, Como que a gente dá feedback para as equipes sobre percepção de paciente? já é difícil dar feedback normalmente para habilidades técnicas. Perfeito. E geralmente a parte comportamental, ela é Subjetiva. e moda, tá? É Porque isso. foi se falando muito sobre isso, que tem que ter, mas não é o jeito mais adequado, mais eficaz que a gente dá feedback comportamental. Perfeito. Porque isso vem estruturado do RH. Falar, é a sua opinião. É. Ah, mas é você olhando com relação a isso. Isso é complicado. Mas quando você traz, por exemplo, uma situação de cuidado, o feedback para a parte principalmente de comunicação, né? Olha, você não foi bem compreendido. O paciente teve essa percepção, Nossa, a gente tem que teve avançar aquilo. muito A gente tem nisso. muito, né? Então, assim, isso envolve o quê? O ciclo de medir, de dar o feedback, de fazer o retorno para as pessoas. E aí é um ciclo contínuo. Então, assim, ó, trabalha o propósito, trabalha estratégia de desenvolvimento, mede, dá o feedback, vê a melhoria e volta tudo de novo, né? Uma coisa contínua, né? Não tem fim, não tem fim isso, não tem fim. E o médico, eu vejo que assim, tem muito médico que vai empiricamente conversar com os pacientes, né? E assim, ou ele já é uma pessoa mais sensível, mais sensibilizada, ou ele aconteceu alguma coisa no meio da vida dele, aconteceu algum ponto de, ou ele teve uma doença, ou foi Ele ficou do lado de lá, né? ele ficou do outro lado, foi algum familiar dele que fez com que ele ficasse mais sensível. Eu fui fazer mapeamento de jornada de paciente cirúrgico. E aí, um dos pacientes que a gente escutou era médico. E a gente pegou uma amostra de pacientes e a gente foi entender os objetivos e as emoções dos pacientes. E nesse dia teve um médico, ele é cirurgião, e ele falou que ele sentiu muita dor. Ele tinha um problema grave, parece que nos joelhos e tal, e estava estendendo, não vou saber exatamente o motivo, mas ele sentia muita dor. E aí ele falou, no mapeamento de jornada, na entrevista com ele, né, a gente buscando ali a voz do cliente para poder trazer para a jornada, ele falou, eu senti muita dor. Eu sei que a minha dor é de uma dor crônica, que eu precisava tratar, mas eu acho que eu negligencio a dor dos meus pacientes. Eu acho que eu preciso olhar melhor para quando meu paciente fala assim, eu estou com dor. E em algum momento eu não fui bem compreendido sobre a dor que eu estava sentindo. E eu achei aquilo fantástico, porque ele falou, poxa, eu quero participar desse trabalho, porque eu não quero que os meus pacientes tenham a dor negligenciada e nem que outros pacientes também sofram por essa questão, que talvez eu seja o agente da negligência. Perfeito. Então, ele foi ativado. E olha que legal, Camila, você traz um ponto importante, que é assim, como é que essa chave muda, né, na gente? Tem várias maneiras. Então, uma a gente falou aqui de trazer a evidência, olha. Sim. Então eu vou te trazer aqui a percepção do paciente, eu vou te trazer o que ele espera da gente, como profissional, como instituição, e tem vários estudos para isso, mas eu vou te trazer também os teus indicadores, o teu olhar, o que os pacientes estão falando de você, né? E se a gente nem mede, como é que a gente vai mostrar isso? Então tem que trazer evidência.
tá certo? Então isso pode ser um caminho. Tem aquele outro caminho que é exatamente isso. Não, você passou por uma situação e você sentiu na pele como é a falta disso. Como, como é não ser escutado, não ser respeitado, não ser envolvido, não ser visto como uma pessoa, não ser valorizada a sua dor, seja lá o que for. Então você vivenciou. E tem um meio do caminho entre tudo isso, que é a gente propor situações práticas e vivenciais e fazer a pessoa sentir aquilo para ela ver como que é. Entendeu? Verdade. Isso sensibiliza. Isso traz a pessoa pra uma outra conexão. Ela fala, puta, é verdade. Isso é importante. E no cenário prático, assim, eu participei quando você propôs o cenário prático. Eu não incorporei nenhum papel, mas eu assisti, eu vi as Você pessoas. participou do briefing, debriefing, né? A discussão, E de né? alguns exercícios para você poder demonstrar empatia. Aquele exercício de você ficar em silêncio e demonstrar em silêncio Não empatia. interromper, O né? Também exercício que é é brilhante. difícil. E é um exercício super fácil e rápido, que eu acho que é Potente, né? potente. Potente. E eu fico pensando, assim, como que o corpo clínico, ele podia participar mais desses exercícios. E quando eu vi os cenários práticos, eu pensei assim, poxa, já tá difícil aqui na sala de aula. Imagina a pressão na hora. É isso. Porque assim, eu faço service recovery hoje. E tem hora que me dá um nervoso. E assim, quem trabalha com experiência do cliente, experiência do paciente, ou só com ouvidoria e Você saque, lida com pessoas, lida com e são emoções. situações que, assim, você tem que se controlar. Perfeito. Porque, assim, a pessoa te coloca, às vezes, numa situação que, porque é o momento que ela está. Ela não está te colocando naquela situação porque ela quer. Ela está vivendo uma situação única na vida dela, que ela está com medo, com pânico, está envolvendo os familiares dela. A Ana Luísa uma vez falou assim aqui no podcast: Poxa, está cuidando do amor da vida de alguém. É Eu isso. falei, gente, isso é tão maravilhoso, né? Você É está isso. cuidando do amor da vida de alguém. E eu falei, poxa, já é difícil na sala de aula. Na hora, é mais difícil ainda. E olha só que interessante, Camila. Se a gente não trabalha isso num ambiente que é seguro, é propício para aquilo, é pra gente olhar de fato quais são as nossas oportunidades, tentar melhorar. Porque assim, quando você vai para um cenário prático, né, numa situação aí de desenvolvimento, quais são as premissas básicas? Você tem que criar um cenário que é bastante real, Sim. você tem que trabalhar um modelo mental de habilidades que são importantes naquela situação, tá? É uma situação de má notícia, como é que eu vou lidar com aquilo? É uma situação de acolhimento, como é que eu lido? É uma situação de negociação, de conflito, seja o que for. Então você cria aquilo, tá certo? Mas você tem que criar um momento ali, wow, né? Digamos assim, todo mundo fala, Uhum. que é para a pessoa se ver. E ela se vê naquela situação, ela vê que é difícil, que ela tem dificuldade na vida real, que ela não sabe muito bem como lidar com aquilo, mas também fazer isso em grupo traz um aspecto de que a gente consegue compartilhar práticas de como fazer aquilo. E o Então mais. a gente sempre traz exemplos. Então você fala assim, nossa, numa situação como essa, eu já vivi isso, eu fiz dessa maneira, deu certo. Ó, eu fiz isso, não deu certo. Então, essa é a riqueza de uma atividade E comportamental, né? assim, quando você dá a possibilidade assim, o que você faria diferente nesse É cenário? isso. E a pessoa comentar, porque ali ela tem a oportunidade de errar na E condução de uma situação corrigir. difícil e corrigir. E na hora que ela voltar e acontecer, ela falou, poxa, eu não posso fazer isso. E sabe o que é legal? Isso vai dar errado, isso vai dar certo. Porque a gente não tem oportunidade de errar nesses momentos E na com o verdade, a paciente. gente nunca tem certeza se vai dar certo ou errado. Exatamente. Porque a gente pode achar que a gente vai por um caminho. Que depende de qual que é a ativação, qual que é o nível que o Depende paciente está. qual que é o momento emocional, aquela conversa e aquilo vai, o tiro sai pela culatra, né? Exatamente. Então acho que o ponto ali é isso, é você se ver, você ter a oportunidade de repensar, corrigir, trocar outras pessoas, trazerem, né, assim, essa experiência, ah, poxa, já fui por aqui, já fiz assim, isso dá certo, isso não dá, essa troca, né? Mas eu acho que assim, no fundo você nunca sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. E por isso que a gente tem que praticar. É isso. Igual a gente pratica punção venosa, intubação, CLS. Então, assim. E sabe o que é legal, por exemplo, outra coisa, né? Quando você vai para uma situação real. Então, agora eu vou te entrevistar, né? Hora invertendo, né? manda aí. Você tá lá no dia a dia, por exemplo, você tá fazendo um resgate de serviço, né? Você tem um paciente, uma família que passou por uma situação delicada, difícil, que gerou uma má experiência, e você tá lá para quê? Genuinamente acolher, escutar, né, para entender o ponto de vista, entender quais são as oportunidades. E aí você tá lá naquela situação e você vai fazer isso junto com uma pessoa.
né? Sei lá, você levou alguém da sua equipe para fazer isso com você. Sim. Quando você termina a conversa, você conversa como foi o diálogo com a pessoa? Eu converso porque, Você conversa com o assim, teu par, com a pessoa do teu time? E aí, o que que você achou da nossa eu vou te falar, abordagem? É o debriefing, né? eu converso até, por exemplo, sair de um comitê de experiência. Eu falo, gente, o que vocês acharam? Foi xoxo? Não foi? Você acha Me que o dá um pessoal se feedback, como a gente envolveu? conduziu. Você acha que eu devia ter sido mais incisivo? Ou será que a gente foi muito morno? Então, assim, eu tenho essa preocupação porque a gente que tá de um lado, a gente não tá se vendo, É isso. a gente não tá se A enxergando. gente tem que criar esse ritual, né? E esse ambiente De dar o feedback. Poxa, e esse ambiente de treinamento, ele existe pouco. É isso. Então, assim, a gente tem que buscar o treinamento. Então, assim, a pós me ajudou muito. E a minha maior procura para poder fazer a pós-graduação de experiência do paciente no Sírio foi a parte de soft skills, que era o que eu menos. Assim, eu não sabia absolutamente nada na época. Eu falei, gente, Por onde eu começo, né? por onde que eu vou? Porque eu realmente não sabia. Eu falei, eu sei que existe isso. É aquela coisa da ignorância consciente, É, né? Eu sei que existe. incompetência consciente. Incompetência consciente, obrigada. Eu sei que existe, eu não sei por onde começar, mas eu preciso aprender. É isso aí. Eu preciso aprender e sair desse lugar, porque eu estava muito na métrica, né, na jornada, nas coisas mais objetivas para trazer. Perfeito. Só que essa parte da comunicação, ela não dá para a gente poder avançar sem ela. Perfeito. E você está fazendo muito curso em company, não tá? Estamos. Eu vi lá no Real Português que vocês fizeram, no Santa Joana, né? Uma maternidade, assim, acho que é a maior da América Latina, né? Pro Santa Joana. Eu não sei, isso é Não, eu acho da que. América Latina, mas eles Não, são a eu maior acho referência no que. Brasil, Eu acho né? que o CTI Neo é o maior, tenho quase certeza. Porque eu já. A gente tá com um projeto para começar no Mãe de Deus, lá em Porto Olha que Alegre. top. Super legal. E aí eu te pergunto assim, você está fazendo muito curso em company. Como é que está o envolvimento dos médicos e o desafio para poder engajar os médicos nesses treinamentos? Olha só, Camila, assim, de novo, o que que é determinante? Primeira coisa, se as pessoas se conectam com isso através do propósito. Então, assim, aonde o terreno, eu diria assim, é mais fértil? Quando a instituição entende que aquilo é importante, entende que aquilo se conecta com o propósito institucional e das pessoas que trabalham ali, e a pessoa traz, né, as lideranças da área, as lideranças médicas, enfim, porque a gente fez muito treinamento, por exemplo, setoriais. Ah, vamos fazer com a equipe da UTI, com a equipe da emergência, com a equipe do ambulatório de onco, com a equipe de liderança, essa coisa assim, né? E aí aquele conjunto de lideranças que está ali, eles se comunicam com aquela equipe dizendo, trazendo a importância do treinamento não como uma obrigação, mas como o porquê. Olha, isso é Entendi. importante. A gente tem aqui uma estratégia que é comprovadamente eficiente. A gente quer trazer um presente, um cuidado para vocês com relação ao desenvolvimento de vocês. Quando é visto dessa maneira, vai em frente. Então, tem uma composição, eu diria assim, da instituição, da liderança, do processo de comunicação, do convite, né, gentil para as pessoas e do momento que se está, né? Então acho que depende muito disso. Porque se a gente coloca isso de uma forma que vem aí uma empresa, dá um treinamento de comunicação, é obrigatório, não vou. Já cria uma resistência. Eu não preciso, né? Mas eu acho que tem maneiras da gente envolver as pessoas, comunicar. Então acho que depende muito disso. Como é que você vê o futuro dos médicos, do desenvolvimento do corpo clínico na saúde? Nossa, que pergunta, hein? Boa, hein? Essa é pergunta Eita. de US$ 1 milhão. Por onde eu começo, né? Eu vejo assim que nós médicos, nós estamos num momento muito delicado aí de mudança cultural, mudanças no processo de relacionamento com as pessoas, né, com os pacientes, fusões, processos de cada vez mais institucionalizações, né? Então, a gente cada vez está perdendo aquele modelo de que um médico solitário no consultório, aquela coisa toda, então tá vindo mais para um perfil institucional. Então, eu vejo algumas tendências, né? Então, a principal tendência, eu acho que é tema do nosso PXCast, que é a mudança do perfil das pessoas, né? Então, o paciente como um ser cada vez mais ativo, protagonista, questionador.
atrás da informação e assim, não tem volta. Acho que isso Caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Então a gente tem que entender isso, saber reconhecer quais são as expectativas e saber endereçar boas experiências voltadas a essas expectativas. A outra coisa é assim, como é que a gente consegue conciliar, porque nessas expectativas, né, quando a gente vai olhar para isso, como é que o paciente percebe valor no cuidado? É quando a gente equilibra questões técnicas e questões comportamentais. Então, eu vou minha vida inteira me desenvolver nas habilidades técnicas, no conhecimento técnico, ser atualizado, baseado em evidência, ciência, essa coisa toda, trazer a minha experiência clínica e, ao mesmo tempo, me desenvolver como um ser humano, né, especializado em pessoas, que olha para pessoas, que olha para relações, que se preocupa com comunicação, biografia, história de vida, espiritualidade, enfim, né? Então acho que é essa coisa de se especializar cada vez mais em doenças e olhar e se especializar cada vez mais em pessoas. Então acho que esse é um segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo é que assim, o médico ele precisa entender de assuntos que estão na pauta da gestão. O que é uma jornada? Muito bem pontuado. O que é uma jornada? O que é uma métrica? O que eu faço com isso? O que é saúde baseada em valor? Como é que eu meço o desfecho? Tudo isso que nós estamos falando no ambiente da gestão, né? O médico precisa ter habilidades cada vez mais de administração da sua própria vida, da sua clínica, enfim, né? E de empreendedorismo. Como é que eu trago conceitos de inovação? Como é que eu trago a tecnologia? Então, acho que a tecnologia ela é um caminho para ampliar acesso, para educar o paciente. Enfim, né? Hoje, por exemplo, eu na área de endocrinologia, tenho um perfil de pacientes ali com diabetes tipo 1 que utiliza bomba de insulina, que utiliza automonitorização da glicemia pelo celular e compartilha comigo em tempo real, né? Através de aplicativos, etc. Se você não está por dentro da tecnologia, como é que você vai lidar com isso? Bem acessível, né? Cada vez mais o médico ele vai ser um educador e um consultor, né? Deixa de ser aquele ser todo poderoso de que dá a última palavra, mas na verdade a gente vai cada vez mais ajudar as pessoas a tomarem decisões baseadas em ciência, baseadas em experiência clínica, mas baseado em escolhas, preferências, valores que são individuais de cada pessoa, né? Então eu acho que é um pouco de tudo isso, sabe? Assim, a gente sai daquele modelo que, sei lá, 20 anos atrás, assim, era, você é médico e professor. Uhum. Não, a gestão faz parte. A inovação Não faz é que não parte. tem nada a ver com A você tecnologia mais, faz né? parte. Não, aquilo é uma pecinha de Lego que te ajudou a ir para um outro patamar, para um outro, para um outro. E você vai somando isso. E estudar e se desenvolver a vida inteira, né? Então eu acho que, para mim, esse é o perfil do médico, não diria do futuro, mas do presente, né? Perfeito. Acho que a gente vai caminhar para isso mesmo. Olha, Marcos, vamos fechar. Marcelo, muitíssimo obrigada por você ter vindo. Foi, assim, um prazer. Foi uma maratona hoje, né? A gente meio que terminou o dia aqui no podcast, mas muito obrigada pela participação, por você ter compartilhado todos os conhecimentos. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. A conversa muito agradável. Você é uma pessoa incrível. Parabéns de novo e obrigado pelo convite. Obrigada. Pessoal, seguinte, muito obrigado por vocês terem assistido. Esse é um podcast patrocinado pela Cenal, então não deixe apontar a câmera do seu celular aí para a tela agora para crescer sua empresa de saúde. Então, o C de crescimento e o Now é de agora. Quem está aí no Spotify e no Deezer, digita aí no Instagram para conversar com o pessoal e entrar em contato para fazer crescer seu negócio de saúde. Pessoal, o negócio é o seguinte, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio do PeixesCast. É isso, muito obrigada. Valeu, Marcos. Obrigado.